Olá, nessa aula nós vamos falar de cidadania. E por que não, então, utilizar o Código Civil para discutir a cidadania no Brasil? O primeiro Código Civil foi implementado em 1916, mas a discussão já vinha de muito tempo. O projeto original passou 16 anos sendo discutido no Congresso, o processo completo, 61. Mas de que serve o Código Civil? A historiadora Keila Grinberg assim afirma: aqueles que são capazes de constituir direitos e obrigações civis são considerados possuidores de direitos civis, ou seja, cidadãos. Portanto, o Código Civil deve compreender as situações jurídicas de direito privado existente entre os cidadãos, aquelas pessoas que, por diversas razões, fossem incapazes de constituir os direitos e obrigações não fariam parte da regulamentação. Que direitos e obrigações seriam esses? Comprar, vender, trabalhar, casar, fazer testamento, herdar, comparecer em juízo como autor, réu ou ainda testemunha. No século XIX, havia uma situação complicadíssima. Nem todas as pessoas conseguiam participar da aplicação de algum desses direitos ou obrigações. Pessoas que não tinham seus casamentos reconhecidos, mulheres que geriam fortunas, mas não poderiam fazer testamentos, pessoas que trabalhavam, mas não conseguiam se representar em juízo. O entendimento de que um Código Civil era necessário passava pelo pensamento jurídico da época, das escolas de direito de São Paulo, cujos egressos ocupavam as cadeiras da administração pública, de que o direito era a porta de entrada para a civilização, dentro de um ideário positivista e evolucionista. Um progresso constante em busca de boas leis. Quais foram as novidades trazidas pelo Código Civil? O que mudou na sociedade brasileira ou o que teve que mudar? A instituição do casamento civil, não mais controlado pela Igreja Católica e que acabava por excluir pessoas que professavam outras religiões, como judeus e protestantes. Nem toda novidade, contudo, era boa. O Código Civil de 1916 instituía as categorias de mulher honesta e mulher desonesta. Também determinava que o marido era superior juridicamente, possuindo o direito de representar toda a família. A mulher permanecia como juridicamente incapaz, da mesma forma que uma criança. A Constituição da Família teve destaque na formulação do novo Código Civil, definia os direitos das mulheres casadas, dos filhos legítimos e ilegítimos e a possibilidade do divórcio. Não havia escravidão, oficialmente, quando o Código Civil foi instituído em 1916, mas, como sua discussão perdurou por quase todo o período imperial, a situação jurídica do escravo foi objeto de discussão no parlamento. De uma forma geral, o escravo situava-se entre dois lugares, o de pessoa e o de coisa. Penalmente, era uma pessoa, pois o senhor não dispunha de pleno direito sobre seu corpo. Não poderia matá-lo, por exemplo. Os escravos eram batizados e poderiam também se casar, segundo as leis católicas. Por outro lado, era tratado como coisa, pois não poderia exercer representação jurídica própria, pois era também uma propriedade. A escravidão em si foi um dos fatores que impediram a aprovação de um Código Civil, segundo os jurídicos da época, tanto por uma noção racial, quanto pela multiplicidade de situações jurídicas que um escravo poderia ser classificado: propriedade, ex-propriedade, pessoa e depois propriedade de novo. A instituição do Código Civil visava, portanto, demonstrar que a escravidão não era mais aceita no país, embora ainda estivessem bem vivas as relações criadas por ela. Estavam eliminadas definitivamente, ou, pelo menos, as diferenças jurídicas. Apesar disso, outras diferenças permaneceram ou se acentuaram, principalmente as referentes à família e às mulheres.